Isso. E, bom, relativamente, em primeiro lugar, queria agradecer as palavras do professor Nuno Simões Rodrigues e agradecer o seu convite, bem como felicitá-lo pela realização desta iniciativa. Apresentar, enfim, poder apresentar uma sessão neste painel é para mim bastante interessante, porque é a primeira vez que faço o estudo de enfim, de uma peça de cinema na qualidade de estudo da recepção da antiguidade. Por isso, enfim, é com muito gosto que me junto a esta equipa, que na sua maioria tem desenvolvido um estudo muito, enfim, já muito contínuo deste tipo de recepção da antiguidade no cinema. Eu, quando o professor Nuno me convidou para fazer parte deste ciclo, pensei imediatamente no Ágora. Sobretudo porque, primeiro, gostei muito de o ver, e esse foi o principal critério, e depois porque realmente o filme suscitou algo que eu creio que este tipo de cinema que se reporta à antiguidade deve ter, que é o de utilizar o objeto da antiguidade para nos fazer a tomar consciência de fenómenos que estão a acontecer nos nossos tempos. Este filme faz isso magistralmente. Eu aproveito também aqui, enfim, para procurar também desenvolver alguma crítica sobre o rigor ou não dos factos relatados e dos ambientes recriados. De uma forma geral, é um filme bastante rigoroso, mas claro, é um filme e por isso, evidentemente, resulta de uma adaptação e proporciona-nos este exercício de podermos fazer aqui essa crítica. O filme realmente é realizado por Alejandro Amenábar, que é um realizador de origem chilena e espanhola, portanto ele tem dupla nacionalidade. E quando ele fez este filme era bastante jovem, tinha ainda 36 anos, já com duas peças muitíssimo, enfim, de um nível excelente. Eu salientei dois, The Others, o filme The Others, que foi estreado em 2001 e que é um filme excepcional, e O Mar Adentro, claro que pela sua própria temática, pela questão da eutanásia, levantou muitas questões relacionadas sobretudo nos meios cristãos, e portanto este filme de alguma forma vem também continuar essa mesma problematização. A protagonista é interpretada por Rachel Weisz, uma excelente atriz, uma excelente e belíssima atriz. Ela foi a atriz que interpretou o filme The Mummy e é realmente uma atriz tão boa que consegue parecer uma má atriz quando quer. E este é flagrantemente o caso desse tipo de interpretação. Ninguém diria, quando ela entrou nestes filmes, que tinha realmente o potencial que ela tem vindo, felizmente, a manifestar. Salienta alguns filmes da sua filmografia, The Constant Gardener, que é um filme extraordinariamente denso e com uma personagem muito difícil de interpretar, e sobretudo, talvez aquele que é o meu filme preferido, que é o The Fountain, onde ela fez uma interpretação absolutamente deslumbrante. Um filme que foi realizado pelo marido, na altura, o Darren Aronofsky, e é realmente um filme extraordinário também. No elenco faz parte uma equipa com uma grande diversidade étnica, o que de resto não é de estranhar, tendo em conta o meio
alexandrino que se pretende aqui reconstituir. Interpretam em papéis secundários Max Minghella, que interpreta o papel de Davos, que é um ator de origem italiana e asiática, oriental. Oscar Isaac, que é um ator de origem americana, mas com antecedentes guatemaltecos. Rupert Evans, que é britânico. Sami Samar, que é israelita. E Ashraf Barum, que é também de Israel, mas de origem árabe. Portanto, um caldo étnico que realmente reflete um pouco daquilo que era efetivamente a realidade étnica da antiga Alexandria. Só uma nota para dizer que Justin Pollard, autor de Rise and Fall of Alexandria, foi aqui o consultor histórico e é um indivíduo com uma vasta experiência nesse domínio e tem feito essa consultoria tanto no cinema como na televisão, e de facto vê-se aqui um trabalho excelente a esse nível. A ação desenrola-se em Alexandria entre os séculos IV e V. Já vamos ver que se centra em duas datas em particular e com muito significado, e documenta as relações tensas entre cristãos, pagãos e judeus. A intensidade e a conflitualidade destas relações está bem documentada no cinema. Não é a primeira vez que essa realidade nos é transmitida. No entanto, é preciso reconhecer que o cinema tem estado mais focado na caracterização do fenómeno quando o cristianismo, quando esta tensão ainda se faz sobre o cristianismo, ou seja, quando o cristianismo emergente é alvo de perseguição. Não quando o cristianismo passa a ser passa a transformar-se do ser alvo de perseguição e passa a ser o agente da perseguição. E realmente é esta mudança de perspectiva que este filme vem introduzir e que caiu mal em alguns domínios, alguns setores. E depois do filme de Mar Adentro, esse teor fez, de alguma forma, ler este filme como um panfleto anticristão, o que de facto não é. Este filme começa a ser concebido na mente de Amenábar muito pouco tempo depois de ter terminado a realização do Mar Adentro, e numas férias ele vai até à ilha de Malta, um lugar extremamente, enfim, muito interessante também, e aí começa a envolver-se na observação das estrelas. Este passatempo levou-o a aprofundar o estudo da astronomia, começou a ler Carl Sagan, começou a se interessar pelas grandes figuras que ao longo do tempo têm revolucionado a nossa representação do universo, Copérnico, Kepler e Galileu, e é neste percurso, nesta senda, que ele chega a Hipácia. E é aqui que ele acha, que ele sente que encontrou um filão para explorar. Hipácia vive num momento extremamente difícil, um momento que de alguma forma para ela infelizmente resulta numa tensão muito grande que põe em causa a sua própria vida. E essa tensão resulta não pelo facto de ser alguém com uma religião ou outra coisa que o valha, mas simplesmente por ser independente e por se manter independente num mundo em que a crispação entre as culturas se torna cada vez mais presente. E é esta crispação cultural, esta crispação
que gera a intolerância perante o conhecimento e perante o outro, que interessou a Amenábar explorar. Tendo em conta que também o retrato que ele aqui nos traz não é só esse, é também a experiência de descobrir, a experiência de se deslumbrar perante o universo e querer compreender o funcionamento e as leis desse universo. Portanto, é uma experiência também de conhecimento. E é realmente nestes dois vetores que o filme se alicerça. Ao decidir desenvolver um filme de época sobre a antiguidade, Amenábar procurou evitar a reconstituição, ao mais possível, evidentemente que teve que efetuar algum tipo de reconstituição virtual, mas procurou recuperar a prática de filmar em settings reconstituídos. Para isso, inspirou-se no Ben-Hur, nos 10 Mandamentos e no Faraó. O Faraó já aqui foi mencionado, integrou este ciclo. E o design para o setting foi feito por Hendrix Dias, em Malta. Portanto, correspondeu a um grande setting no qual se desenrolou as filmagens do filme. Portanto, é um setting extremamente monumental, bastante complexo ainda. Enfim, realmente a Ilha de Malta proporciona essa proximidade com o ambiente alexandrino, embora a luz seja completamente diferente, e vê-se isso bem no filme. A luz que o filme documenta é a luz de Malta, não é a luz de Alexandria. Mas isso é brilhante. Portanto, a cidade que aqui é antevista não é propriamente uma reconstituição fidedigna, porque essa não é possível, portanto não existem evidências arqueológicas que nos permitam reconstituir a configuração da cidade de Alexandria, mas o ambiente é consistente com o que nós sabemos que foi a cidade de Alexandria. E finalmente a Ágora. A Ágora, que é realmente um espaço decisivo para o desenrolar do filme, e já vamos ver porquê. Estas são cenas do setting, esta já é uma cena que nos apresenta uma grande dose de reconstituição, e é bastante, enfim, de facto traduz uma reconstituição bastante fidedigna daquela que seria a configuração da antiga Alexandria. Claro, aqui uma das 7 maravilhas do mundo, a Torre de Faros, com o Serapeion ao fundo e a cidade de Alexandria a seus pés. Portanto, tudo isto está em linha com aquilo que é conhecido. Outro aspecto que é de reconhecer é o excelente trabalho feito na reconstituição dos interiores, sobretudo do Palácio de Hipácia. Vemo-la aqui nos seus banhos, depois na sua sala de estudo, de salientar o rigor colocado nos objetos recolhidos. Reporto-me aqui sobretudo à esfera armilar, também ao astrolábio, que já aqui aparece, o astrolábio que está ali pendurado. Tanto um como o outro fazem parte do seu trabalho como astrónoma e realmente correspondem a instrumentos que ela utilizou. Sabemos que Hipácia não só utilizava astrolábios, como os fazia. E, portanto, vê-se aqui, efetivamente, uma capacidade de reconstituir com bastante rigor estes espaços. Aqui num outro espaço chama a atenção para o larário, que estava presente nas casas romanas. Enfim, este é claramente um exemplo muito bem feito. A decoração de interiores. E aqui, em segundo plano, não se vê bem, mas vemos aqui os recipientes para os livros,
que permitiam a sua deslocação de um sítio para o outro, e também aqui está perfeitamente documentado. Um outro espaço, vemos aqui atrás o almofariz, alguns vidros romanos, muito bem aqui notados, e esta é a tónica. Portanto, e não faltou também a diferenciação do espaço dos escravos. Normalmente espaços subterrâneos, sem luz, fechados, confinados, como efetivamente nós sabemos que era essa a realidade. Portanto, em tudo isto que eu estive a mostrar, há uma consistência bastante grande. É claro que nem tudo é assim. E esta imagem é um exemplo disso. Portanto, estamos a ver aqui Hipácia a ensinar naquilo que seria o museu, a academia onde ela ensinava, e apresenta aqui a configuração de um edifício faraónico, o que não é de todo, enfim, não sabemos efetivamente, mas dificilmente seria esse o caso. As filmagens decorreram em 2008, de março a junho, e a ação desenrola-se entre estas duas datas importantes. 391, que é a data da destruição do Serapeum, do grande Serapeum de Alexandria, uma data com enorme significado, e 415, que é a data da morte da Hipácia. O filme desenrola-se entre estas duas datas, é um tempo muito dilatado, e há efetivamente uma distribuição quase entre a primeira parte, que é sobre a destruição do Serapeum, e a segunda parte, que é sobre a morte de Hipácia. Portanto, há uma justaposição destes dois momentos. Hipácia é apresentada efetivamente como filha de Theon, um grande matemático alexandrino, diretor daquilo que era o museu, ainda chamado Museum, mas de notar que não era o museu que nós conhecemos, portanto, da época ptolomaica, e que sobreviveu ainda um pouco, mas muito periclitantemente, durante a ocupação romana, e que é, neste momento, uma instituição de ensino. O Museu Alexandrino foi uma instituição de investigação de altíssimo nível, e onde se registaram autênticas revoluções do pensamento. Mas não é esse o caso, portanto, neste momento. Neste momento, o museu é essencialmente uma escola da elite, e Hipácia, tal como o seu pai, ensina nessa escola. Sabemos também que Hipácia é uma sábia que não é exatamente ateia, como muitas vezes se tem tendência a pensar ao ver o filme. É uma filósofa que segue o ensinamento de Plotino. E Plotino... Não lhe meteste tu dentro não sei o quê. É melhor desligar e voltar a ligar. Ter pago o imposto. Meteste-o lá dentro. Oh, Rogério, só um bocadinho que eu vou... Sim. Eu vou... Onde é que está? Ativar. Creio que agora já está, peço desculpa. Muito bem. Eu não sei se agora estás-me a ouvir. Estás? Estou. Muito bem. E ela realmente é seguidora do ensinamento de Plotino, que é um filósofo platónico, enfim, que inaugura o neoplatonismo e que tem um sabor gnóstico muitíssimo vincado. Como muitas das correntes alexandrinas, para ele o conhecimento é uma forma de união mística com o plano divino. E Hipácia inseria-se nessa corrente. Portanto, no plano filosófico, ela era, efetivamente, como ela diz, num determinado momento do filme, ela acredita na filosofia, é essa a sua religião. E esta nuance gnóstica é muito importante e é tratada muito subtilmente ao longo do filme. Nesta academia, se assim quisermos chamar, nós encontramos três personagens centrais, que são os seus alunos. No caso, Orestes, que é um filho da elite, é um membro da elite, e vai vir a ser o prefeito de Alexandria. Temos também Sinésio, que também é originário da elite, que se irá tornar bispo de Cirene.
e finalmente Davos, que é um personagem totalmente fictício e que é o escravo de Hipácia. Orestes, como eu disse, portanto, vai ser neste momento é ainda pagão, vai se tornar o prefeito de Alexandria e nesse momento vai se converter. Como de resto vai ser a tendência. Este é um período muito curto, cerca de 25 anos entre uma data e a outra, mas vai-se verificar uma enorme transformação e uma acelerada cristianização destas elites também. Sinésio já era cristão e já aqui se começa a ver, e o filme começa nesse sentido, já aqui se começa a ver alguma tensão entre aquilo que pode ser ensinado e o que não, e o que suscita alguma dificuldade de assimilação por parte dos meios mais cristãos. E finalmente temos Davos. Davos, que é, sendo uma personagem totalmente ficcionada, é uma personagem absolutamente central no desenrolar da trama narrativa do filme. Ele é o escravo de Hipácia, o filme começa com este banho, e Hipácia a emergir da tina de água, absolutamente indiferente à presença de Davos, já que ele não passa de um escravo, e Davos absolutamente apaixonado pela sua senhora e com uma devoção enorme por ela. Ele é também o seu assistente, é ele que faz a investigação dos livros, que traz os livros, recolhe-os para ela usar. E secretamente que ele assiste a todas as aulas de Hipácia e ele secretamente concretiza as aulas dela em modelos mecânicos que ela um dia descobre. E o leva a explicar esses modelos mecânicos ao resto da comunidade académica. Portanto, o que revela uma grande abertura da parte dela, mas ao mesmo tempo que isso acontece, ela continua a alimentar no discurso uma total indiferença e, mais do que apenas uma indiferença, um desdém pelos escravos. E falo isso de uma forma muito natural, espontânea, não dirigida a Davos, mas, enfim, quase proverbialmente. E ele é a figura que está neste filme a personificar esta contradição da cultura alexandrina. A cultura alexandrina e a cultura helenística de uma forma geral. A cultura helenística que nós apreciamos pelo seu caráter humanista, pela liberdade de pensamento que lhe é associada, ao mesmo tempo está assente num sistema social e económico baseado na escravatura. E e Davos dá corpo a esta contradição. Ele, por um lado, vive esse deslumbramento pelo mundo do conhecimento, mas ao mesmo tempo ele vive constantemente e é recordado constantemente da humilhação inerente à sua condição. E é justamente essa contradição que vai ser o motor de toda a transformação que se vai desenrolar em Davos e no filme. Já que é justamente essa contradição que nós vamos ver que Davos vai-se começar a identificar por aqueles que são os mais miseráveis, aqueles que estão os deserdados da sociedade alexandrina, os escravos, aqueles que estão fora da sociedade alexandrina e que, num certo sentido, Davos permite-nos ver em antevisão o peso que eles vão ter no desenrolar dos acontecimentos e que neste momento ainda é uma realidade silenciosa, ou seja, a revolução que nós vamos assistir é uma revolução que inicialmente é silenciosa e que ainda quase ninguém se apercebeu. E que Davos, pela sua condição, nos permite antever antes de se manifestar.
e é realmente a revolução dos deserdados e dos excluídos que alimenta estas transformações. Estas transformações começam-se a verificar na Ágora. A Ágora, que é, nas cidades helenísticas, o local de encontro por excelência, mas que, neste momento, começa a ser não o local de encontro, mas sim o local de confronto. E este confronto começa por ser instigado e alimentado pelos parabalani. Enfim, vemos aqui que é o Amónio, que vai ter uma importância decisiva. Amónio existiu, na realidade. Enfim, não sabemos se ele teve este papel, mas num determinado momento ele destacou-se por razões que vão perceber. E estas instigações começam a gerar um mal-estar entre estas comunidades, entre os cristãos e os pagãos, e este mal-estar começa a evoluir para um ponto que os pagãos reagem com violência e numa escalada de violência, os cristãos em muito maior número, acabam por levar aquela que era até então a elite da cidade a confinar-se no Serapeum. E a dada altura, quando os pagãos se encerram no recinto do Serapeum, enunciam esta pergunta que é muito, muito clarificadora quanto à incapacidade de perceber a real dimensão do problema. Desde quando é que há tantos cristãos? É esta a surpresa que os assola. Neste momento, Davos ainda nem sequer está perto de pensar que em se transformar, em se vir a tornar num cristão. Neste momento, a sua devoção recai completamente sobre a sua senhora, e durante o confinamento, podemos dizer assim, portanto, ele tem um vislumbre de felicidade, que é estar perto da sua senhora e imaginar e sonhar com o seu amor. É claro que esta situação termina quando Teodósio declara o perdão aos pagãos, mas, por outro lado, em contrapartida, entrega o Serapium aos cristãos. Quer isto dizer que Teodósio oferece o Serapium à destruição dos pagãos. E neste ambiente em que claramente de acordo com a recriação do filme, a Biblioteca de Alexandria estava situada no recinto do Serapeum, é aqui que se dá o momento dramático da tentativa de salvar alguma coisa dos manuscritos da biblioteca, e Hipácia precipita-se a tentar salvar o mais possível. E é nesta confusão, nesta desordem, que a multidão penetra no Serapeum, os pagãos retiram-se e Davos é surpreendido no meio da multidão. E aqui dá-se a transformação, dá-se uma transformação. Ele, no meio dessa multidão de revoltosos, ele identifica-se com essa multidão e lentamente vamos começando a ver uma transformação a ter lugar, e da devoção ele passa à revolta e ao ódio. E atira-se contra uma estátua que flanqueava a biblioteca e atira ao chão, despedaça e emerge triunfante. Isto é muito curioso, porque daí começa então a destruição da biblioteca, propriamente dita, que estamos aqui a ver as suas instalações. Os parabalani e a multidão precipitam-se para a biblioteca e é o mundo às avessas.
Portanto, esta é efetivamente uma imagem muito clara daquilo que é a transformação que a partir daí ocorre. Chama a atenção para os planos verticais, que são abundantes no filme, e que pouco a pouco vão mostrando que entre o céu e a terra há um laço. Portanto, estes planos não aparecem de forma não aparecem de forma fortuita, eles aparecem como que estabelecer uma ligação entre o alto, aquilo que está em cima e aquilo que está em baixo. E aquilo que está em baixo é cada vez mais a ignorância e a violência e a intolerância, e aquilo que está no alto é cada vez mais a verdade e a limpidez dessa verdade. Vemos as fogueiras supostamente estão a destruir os livros da biblioteca, e de facto este cenário que aqui vemos é um cenário que nós podemos muitas vezes acompanhar pelos vestígios que nos chegaram até hoje. Muitas das estátuas que nós vemos nos museus têm essa película que se acrescentou à sua existência, que é o momento da sua destruição. E muitas delas apresentam efetivamente as marcas muito evidentes dessa destruição que o filme nos faz acreditar que exprime essencialmente a revolta. E creio que essa é uma leitura bondosa para esta destruição que ocorre. Na realidade, e no que toca, sobretudo, ao espaço egípcio, a destruição que acontece e que nós vemos documentada nas estátuas exprime uma outra dimensão, que é o medo. Mais do que a revolta, é o medo. Nós vemos em toda a estatuária faraónica, muitas vezes vemos repetido este padrão. As estátuas aparecem, neste caso, aparecem sem olhos e também, sobretudo, sem nariz. Vê-se claramente aqui no nariz a marca de uma intervenção destinada a retirar o nariz. Ora, isto corresponde a uma intencionalidade, que é matar a estátua e o cá que existe nela, portanto a força de vida que existe, que se alimenta através da estátua. Portanto, e esta operação foi feita de forma muito sistemática, enfim, nos sítios egípcios, de modo a matar as divindades faraónicas, sinal de que estas divindades eram temidas pelos cristãos emergentes. Portanto, e realmente historicamente, esse é um elemento muito importante para perceber estas destruições. O Serápim foi destruído. Nesta imagem célebre nós vemos o bispo Teófilo triunfante sobre a imagem de Serapis que aqui vemos, em baixo, aqui a cabeça e o módios, típico da iconografia de Serapis, e realmente gerou-se uma violência inusitada em torno da destruição de Serapis, de tal forma que só ficou isto. Realmente o grande Serapeu de Alexandria, que era um dos sítios mais ilustres do mundo romano, ficou reduzido ao chão. Só ficou mesmo a coluna de Diocleciano. E por isso, esta destruição, quando tem lugar, o templo já estava fechado há muito tempo, é preciso que se diga. Em 356, todos os templos pagãos já deveriam estar fechados. Em 391 dessa destruição, historicamente, isso deve-se ao facto de ter sido permitido a conversão dos templos pagãos em igrejas. E a profanação dos templos pagãos e toda a propaganda que se fez em torno disso, sobretudo em Alexandria, no caso de Mitreum, foi sentida de forma muito
como é que é dizer, portanto, de forma muito traumática por parte desta camada da população que era pagã, e suscitou a revolta. E é essa revolta que depois dá origem à destruição, e a destruição é total. Normalmente, essa destruição não teve esse caráter tão definitivo. Em Philae, por exemplo, no sul do Egito, o templo foi absolutamente mantido, vemos as marcas da presença cristã, vemos esta presença traduz na introdução de novos símbolos, no apagamento de figuras divinas, na criação de altares, onde tem lugar agora o culto, mas o lugar está lá. No filme, o Serapeu não foi completamente destruído. E aparece depois da destruição da biblioteca, ocupado pelos Parabolani e transformado em igreja, o que nunca aconteceu. Havia depois construíram uma igreja, mas sem qualquer relação com o templo. E vemos aqui sinais exatamente da típica ocupação cristã, o matar da estátua para a tornar inútil. Em relação à biblioteca, isso inspira-nos ainda mais reservas. Quase de certeza, porque o templo já estava fechado há muito, quase de certeza, enfim, havia muito pouco daquilo que era a biblioteca filha presente ainda nas instalações do Serapeu. E o que sabemos, sim, é que as bibliotecas tinham um peso muito grande na vida cultural, social e económica de Alexandria. Portanto, os livros, neste momento, já estavam muito disseminados, não estavam concentrados num único lugar. A verdadeira destruição da Biblioteca de Alexandria não se dá de forma fulgurante e, enfim, de uma vez, enfim, por todas. Na verdade, essa destruição vai-se dando paulatinamente ao longo do tempo. Destaco aqui uma viragem importante, que é a proibição do uso de livros não canónicos, em 367, e é essa proibição que vai levar a que as bibliotecas dos mosteiros egípcios, que são muitos, tenham de ser purgados de uma literatura que até aí era extremamente, enfim, eclética, com referências pagãs, gnósticas, muito curiosas, e que a partir dessa altura tiveram que ser purgadas dos meios cristãos. Disso nos documenta o aparecimento da Biblioteca de Nag Hammadi, encontrada no Alto Egito, e que mostra efetivamente, possivelmente resulta exatamente desse tipo de purga. Uma biblioteca de um mosteiro é eliminada, um conjunto de livros do mosteiro é eliminado da biblioteca, mas os monges desse mosteiro não quiseram destruir esses livros e ocultaram-nos num vaso e puseram-nos numa gruta no deserto. E esses livros chegaram até nós. Portanto, mas isto mostra claramente esta destruição que foi havendo de forma sistemática para remover completamente qualquer tipo de referências que não se enquadrassem no horizonte estrito das crenças, dos dogmas que entretanto foram sendo instituídos. Relativamente ao Serapion de Alexandria, é bom frisar aqui que talvez seja dos motivos menos conseguidos do filme. O Serapion de Alexandria, que nos é apresentado com uma configuração essencialmente egípcia, enfim, em vários aspectos, no culto, na arquitetura, aqui apenas com a manutenção da estátua helenística e de uma abóbada helenística. De resto, os outros elementos são estritamente faraónicos. Vemos aqui a escadaria de acesso ao Serapeu, e não era nada disso. Portanto, as escavações arqueológicas revelaram perfeitamente a estrutura básica do local, pelo menos,
efetivamente havia uma grande escadaria de acesso, duas aliás, uma virada a este e outra a norte, e depois temos claramente um recinto porticado a toda a volta, no centro do qual estão vários edifícios, não está só um. Aqui temos o mais bem conhecido, o Templo de Serápios, propriamente dito, e depois mais edifícios de caráter enigmático, e é aqui justamente que estava situada, nestes pórticos, que estava situada as instalações da biblioteca, quando ela funcionava, da Biblioteca Filha. E esta seria mais, enfim, mais próxima, uma configuração mais próxima da realidade. Portanto, nunca seria um edifício como tal, seriam apenas divisões que estavam integradas no pórtico. Também o museu, como eu disse, está instalado no Serapeu, mas não é o caso. Portanto, ao que tudo indica, a academia, se quisermos chamar assim, de Hipácia, seguia as orientações de Plotino. A academia situada no Serapeu seguia as orientações de Jâmblico, que tem uma visão mais ritualista. Portanto isso chega para nós percebermos que seria outro universo. E também aqui é muito interessante ver o que nos dizem as evidências arqueológicas, e temos o sítio de Comeldica, o único sítio bem estudado de Alexandria, que nos revela, por sorte, uma academia, um quarteirão onde tinha lugar, onde funcionava uma academia no século VI depois de Cristo, mas provavelmente de acordo ainda com as normas e o figurino daquilo que eram as academias alexandrinas. Um grande odeon, aquilo que seria uma aula magna, e depois uma série de salas de ensino, onde tinha lugar o mestre neste pódio, e depois uma série de bancos onde se situavam os alunos. E nesse ponto a reconstrução de Amenabar é fidedigna até certo ponto, mas integra os elementos faraónicos que não têm qualquer relação aqui. A segunda parte do filme é marcada pela figura de Cirilo, o bispo de Alexandria, que podemos dizer é responsável pelo assassinato de Hipácia. Embora historicamente exista um certo debate, mas efetivamente ele empenhou-se tanto em sujar o nome de Hipácia nos meios cristãos, que efetivamente era quase inevitável que isso acontecesse. Cirilo, neste momento, tem um confronto direto com Orestes, que agora é prefeito, e que neste momento se concentra na hostilização dos judeus. Neste momento, a população que ainda se apresenta com uma unidade religiosa distinta dos cristãos. Estes confrontos levam novamente à expulsão dos judeus, ou pelo menos de uma grande parte dessa população, e com os judeus expulsos, de facto, Cirilo já só tem Orestes como principal adversário. E é precisamente neste jogo político que Hipácia é envolvida. Hipácia, nós sabemos que historicamente é uma figura aclamada, quer nos meios cristãos, quer nos meios pagãos, que praticamente já não existe, mas é uma figura extremamente consensual, mas é uma figura que está muito próxima de Orestes, isso é uma verdade histórica, e que realmente tem assento nas decisões da cidade, e é pela segurança do seu conselho. E é justamente isso que o filme documenta. Vemo-la também muito próxima de Sinésio, já bispo de Alexandria. Sinésio, nós sabemos, efetivamente, enquanto bispo, dirige uma série de cartas a Hipácia. Eles trocam correspondência entre si, portanto, tem uma relação muito estreita.
e, portanto, vemos claramente que é uma figura muito consensual, inclusivamente nos meios cristãos. E, efetivamente, essa formação gnóstica que ela tem, com inspiração em Plotino, é muito comum até nos meios cristãos. E, portanto, há uma proximidade muito grande que tornaria uma figura extremamente consensual. O filme projeta uma figura de Hipácia que evidentemente é uma reconstituição. Ela, nesta fase, está a estudar os corpos celestes, o movimento dos corpos celestes, e começa a investigar o modelo heliocêntrico proposto por Aristarco de Samos. É claro que isto é uma reconstituição. No essencial, evidentemente, nós não sabemos quais são as preocupações científicas de Hipácia, mas, no fim e ao cabo, isto é um pretexto para nós fazermos uma viagem de sabor gnóstico, acompanhados por Hipácia. E realmente a figuração que o filme te faz desta personagem é extraordinária. Hipácia, neste mundo caótico, é uma figura de ligação entre o céu e a terra, literalmente. Ela tem sempre os olhos postos no céu e na terra, e é alguém que está e que se projeta permanentemente num plano superior. Num plano, e este jogo é assumido pelo filme. Portanto, há realmente este jogo vertical que Hipácia nos permite fazer, e há uma cumplicidade entre a verdade, que está sobre estas realidades, e o mundo terreno, onde Hipácia está situada, mas permanentemente em diálogo com esse plano superior. Até a sua descoberta, até o momento em que ela formula, de forma hipotética, evidentemente, o caráter elíptico da órbita terrestre em torno do Sol. Portanto, isso é o momento da eureka, da iluminação. É claramente o elemento mais forte do filme. É o momento em que nós vemos ser seguido de uma série de imagens muito belas que mostram aquilo que, ao fim e ao cabo, plenamente um culto gnóstico. Ou seja, o conhecimento é o ponto de partida para a união com o princípio luminoso, o princípio divino, e essa descoberta é sistematicamente o motor dessa união com o plano luminoso. Portanto, ela assiste ao nascer do sol e fala como uma sacerdotisa de um culto vivo que é o conhecimento. Enquanto isto acontece, nós vemos um jogo de treva, não é? Vemos o oposto. Na sequência de conflitos com Orestes, Amónio agride Orestes. Isso é uma verdade histórica. É claro que ele é assassinado no momento e Cirilo transforma-o num mártir. E neste momento ele insinua, como de resto é muito bem feito, ele insinua que a vingança pode ter lugar. Portanto, não aponta diretamente a morte de Hipácia, mas abre o caminho para que essa vingança tenha lugar. E é sobretudo, enquanto vingança perpetrada por Orestes aos Parabolani, que Hipácia é abordada, e é nesse momento em que ela é tornada cativa que Davos tem um papel fundamental. Ele que se tinha tornado num Parabolani, num assassino, vai ter aqui um papel salvífico, vai procurar, vai se juntar aos Parabolani para a salvar, para a poupar. Isto, na verdade, é aquilo que se pode chamar um happy ending. Ele reúne-se a Hipácia. Há aqui um círculo que se fecha do princípio do filme em que ele está com ela a sair do banho, nua, e ela é indiferente, ao momento em que ela está nua novamente no Serápio, que é uma impossibilidade histórica,
todos se preparam para a descarnar viva, e ele consegue convencê-los a apedrejá-la, e enquanto eles vão embora, isto é um spoiler, desculpem, mas é essencial, ele asfixia, portanto, e poupa a uma morte horrível que de resto ela teve. Portanto, a realidade é mais crua do que se possa imaginar. E, portanto, nesse momento, a morte de Hipácia, encerra-se um círculo, e a imagem inicial do planeta visto de cima, portanto, a visão satélite, volta a impor-se, e é um círculo que se fecha, e é esta linguagem circular é extraordinária, porque todo o filme gira em torno do círculo. E a partir, portanto, é um círculo que se fecha, e é o círculo com a imagem de perfeição aqui associada. O filme é estreado em Espanha com um enorme sucesso de bilheteira, teve 7 prémios Goya, incluindo para o melhor guião, mas teve muita dificuldade em encontrar um distribuidor. Foi conseguindo penetrar nos vários mercados, mas evidentemente com alguma limitação nos Estados Unidos, com uma circulação extremamente limitada. É preciso ver que foi relativamente aclamado pela crítica. É um filme que não vive de efeitos especiais, efetivamente, mas de drama e ideias, como salientou Peter Bradshaw. Mas provavelmente surpreendentemente, um dos meios mais críticos foi alguns setores do cristianismo que viram neste filme uma tentativa de reforçar e promover o ódio aos cristãos e reforçar alguns clichés e ideias feitas sobre a Igreja. Na verdade, a imagem de Cirilo não se pode dizer que tenha sido muito positiva mesmo na Antiguidade. Portanto, ele foi um político, foi mais do que um líder religioso, foi um político extremamente encarniçado pelo poder, e efetivamente, em mais do que uma ocasião, ele revelou essa sede de poder. É com alguma surpresa que nós vemos uma estátua de Cirilo, Santo Cirilo de Alexandria, no Sameiro de Braga, por exemplo, mas percebemos melhor essa presença se atendermos ao facto de ele ter sido um dos promotores do culto mariano, um dos primeiros promotores do culto mariano. O que não é de estranhar se pensarmos que estamos em Alexandria, a cidade de onde emanou o culto de Ísis, e que Cirilo, com a sua evidente perspicácia política, evidentemente que viu nesse culto um apoio muito importante. Na verdade, aqui é preciso matizar que a violência em Alexandria não é um fenómeno especificamente cristão, e na verdade ele está muito mais associado à presença romana do que é propriamente um fenómeno que nasceu com o cristianismo, não. Ele detecta-se desde logo no momento em que eclode o primeiro pogrom documentado em 38 depois de Cristo, portanto muito cedo, logo depois da ocupação romana. Sabemos que os alexandrinos entre as fontes romanas, eram tidos como uma população muito instável e muito sujeita às revoltas. Há aqui uma vaga de destruição do Serapeum em 116, por ocasião de uma revolta chamada Guerra de Quitos, e que tem depois, mais tarde, o Serapeum acaba por se incendiar em 181, havendo depois uma reconstrução numa escala mais monumental em 217. Portanto, Alexandria, durante a ocupação romana, é um local extremamente instável, e é, na verdade, a ocupação romana que o tornou assim instável. No meu ponto de vista, é a própria atriz que melhor define a problemática do filme. E eu traduzo: de facto nada mudou. Claro que tivemos muitos avanços técnicos e médicos, mas continuamos a ver as pessoas matarem-se umas às outras em nome de Deus. Os fundamentalismos ainda abundam, e em algumas culturas as mulheres são ainda hoje
cidadãos de segunda classe e é-lhes negada a educação. Portanto, e hoje efetivamente, o que eu acho, o que este filme é brilhante, é documentar um processo que, infelizmente, nós vemos crescer cada vez mais. E a minha preocupação é se um dia nós vamos continuar a estar indiferentes a esta realidade, a assistir a esta transformação silenciosa que, tal no Império Romano, se alimenta dos excluídos, daqueles que são marginalizados e que vão sendo cada vez mais colocados num beco sem saída, e se um dia nós vamos pensar, mas afinal eles eram tantos, e são cada vez mais. E a minha questão é, deixo aqui ficar como última imagem, a imagem de Davos, e a minha questão é se vamos conseguir trazer para criar uma civilização em que indivíduos como aqueles personificados em Davos vão conseguir sentir que têm um lugar, e vamos evitar que eles sejam conduzidos e empurrados para um meio para o qual nenhum de nós vai ter defesas para conseguir lidar. Muito obrigado.